Olá, pessoal! Hoje nós vamos conhecer então a teoria das relações humanas. Vamos agora mergulhar na abordagem humanística. E aí, para tanto, vamos no primeiro momento fazer uma breve contextualização, posteriormente conhecer o Elton Mayon, que é o principal idealizador, e assim, as fases da experiência de Hawthorne, as suas principais conclusões e também vamos falar sobre a organização informal, que é um dos principais resultados desta experiência. E por fim, vamos fechar a aula falando um pouco das implicações, fazer aquela apreciação crítica dessa perspectiva humanística. Vamos entender nessa teoria e fazendo uma breve contextualização que agora estamos mudando totalmente a abordagem. Nós temos nessa escola, a de relações humanas, como mais comumente conhecida, né, esse movimento, ela foi construída com base na teoria clássica. Ou seja, as teorias administrativas desenvolvidas até então desencadearam uma alteração, que seria o quê? A ênfase mesmo que estava sendo totalmente colocada na tarefa, como Frederick Taylor, na estrutura, como Henry Fayol, e agora a gente vai transferir então a ênfase nas pessoas que fazem parte dessas organizações. Então, para a gente começar a entender a teoria, nessa contextualização eu faço para vocês um comparativo, que a teoria de relações humanas, então, agora nesse contexto, vai trabalhar um grupo de pessoas, enfatizá-las, então, a gente tem agora toda uma inspiração em sistemas de psicologia, não mais da engenharia. A autoridade, como ela era centralizada, agora a gente vai ter o quê? Uma delegação plena de autoridade, que a gente poderia considerar como uma descentralização. E com isso a gente proporciona maior autonomia do empregado, uma confiança maior, uma abertura, e antes a gente tinha, né, linhas aí muito clássicas de autoridade, de especialização, de divisão do trabalho, de regras, regulamentos, né? E agora a gente vai trazer essa dinâmica mais grupal, mais interpessoal. Então esse quadro, ele exemplifica bem essa mudança de contexto e principalmente a ênfase que a teoria de relações humanas ela vai dar então e a contribuição para a teoria das organizações. Então, dentre os principais idealizadores, a gente vai dar uma ênfase no Elton Mayo, porque vamos entender que na teoria das relações humanas houve uma experiência especificamente que traz resultados para a evolução da teoria das organizações. E foi exatamente esse idealizador que faz com que a gente tenha os resultados ou conclusões que a gente vai falar então durante a nossa aula. E assim, de forma bem simplificada, a gente pode dizer que os aspectos organizacionais agora, eles vão se concentrar então no homem, seu grupo, e a gente passa agora a ter, né, esse olhar para os aspectos psicológicos, sociológicos, e é um movimento que ele traz também essa perspectiva para o gerente ser mais o que? Sensível às necessidades dos empregados. Então a gente tem aqui agora já essa percepção que uma organização ela não é composta apenas de tarefas, de uma estrutura, mas também ou principalmente de pessoas. E com isso, a teoria ela traz essa como origem o desenvolvimento mesmo de uma percepção para tentar humanizar e democratizar a administração e a gente sair de fato daqueles conceitos rígidos, mecanicistas, quando a gente falou da organização racional do trabalho, e aí a gente tem todo um estudo de tempos, movimentos, de padronização, de ambiente de trabalho,
e de fadiga, inclusive. Só que até então a gente tem esse olhar, quando falamos da fadiga, para a produtividade. Um funcionário que está realmente cansado, ele produz menos. E aqui a gente já vai trazer então essa nova perspectiva. E principalmente a gente traz as conclusões da experiência realizada então em Hawthorne. Só que antes disso, vamos conhecer então esse idealizador que é o Elton Mayo. E ele é nascido na Austrália, é um psicólogo que trabalhou a maior parte da vida em Harvard. Ele foi o mais importante incentivador e protagonista da Escola de Relações Humanas. Além disso, ele foi responsável pela coordenação, realização dessa experiência que nós vamos aprofundar melhor. Foi também responsável por 4 estudos importantes com relação ao comportamento e aos resultados da produtividade no trabalho. E isso aí foi entre 1923 a 1944. E, na verdade, o seu primeiro estudo foi desenvolvido em uma fábrica de tecidos na Filadélfia, onde ocorria, assim, uma intensa troca de funcionários, ou seja, uma alta rotatividade, uma vez que os funcionários eles se mostravam muito tristes, deprimidos, o que, de acordo com o meio, era consequência de fato daquela fadiga, já anteriormente mencionada pelas teorias anteriores. Só que aí, meio então estabeleceu períodos de descanso ao longo do dia, o que não provocou grande alteração na motivação. Então, com isso, houve uma significativa melhora no comportamento dos operários quando eles passaram a participar da decisão, de estabelecer os períodos mais convenientes de descanso. E aí sim, ele introduz o seu segundo estudo, que foi essa experiência na fábrica de Hawthorne, a mais famosa pesquisa sobre relacionamentos das pessoas no trabalho, e esse estudo que nós vamos agora detalhar aqui adiante. Então, a Ernest Electric, ela era essa companhia norte-americana e ela trabalhava, produzia equipamentos para empresas telefônicas e contava com cerca de 40 mil empregados e o principal objetivo dessa experiência era detectar de que modo fatores ambientais, como a iluminação do ambiente de trabalho, influenciava a produtividade dos trabalhadores. Então, esse foi a principal assim, motivação do início da realização desse experimento. Só que com isso, a gente vai ver que o experimento ele acaba tendo outras fases, através de descobertas nas fases anteriores. Então, por exemplo, na primeira fase a gente tem aí o estudo do sistema de iluminação, depois a gente vai ter o estudo do grupo de montagem de relés, o estudo do programa de entrevistas e o estudo do grupo de montagem de terminais. E esse estudo, ele compreende então o período de entre 1924 a 1932. Então, realmente é uma experiência que ela foi feita de uma maneira bem processual e que trouxe diversos resultados que até então eles não esperavam. Para a gente entender melhor, então, vamos começar pela primeira fase. Então, essa primeira fase, o estudo do sistema de iluminação, foi realmente o objetivo inicial dela era verificar os efeitos da iluminação no local de trabalho. Então, foram analisados 2 grupos de operários realizando as mesmas tarefas. Então, mas um grupo trabalhou com variação do nível de iluminação, então eles trabalhavam mesmo com aquela iluminação oscilando, diminuindo, e o outro grupo trabalhou sob iluminação com intensidade constante. Só que aí os resultados da pesquisa, porém, não foram os esperados. Durante os experimentos realizados, toda vez que se aumentava a intensidade da luz,
a produção aumentava. Beleza, ótimo. Mas quando se diminuía a luz, a produção crescia também. Então, nesse ponto, já não era como eles esperavam. E aí, qual foi a conclusão? Que tinha naquele momento uma variável que realmente controlava, que seria o fator psicológico. Ou seja, os operários, eles reagiam à intensidade da iluminação de acordo com suas realidades pessoais e não diretamente pela variação da iluminação. Uma vez que naquele contexto eles estavam sendo supervisionados, então o fator psicológico, ele, nesse caso, falou mais alto do que, de fato, a iluminação. Então, a gente teve como resultado desse estudo que nós tivemos o aumento da produtividade de acordo com o aumento aí da iluminação, mas também o aumento da produtividade mesmo com a diminuição da iluminação. Esse foi o primeiro resultado, então, da pesquisa realizada por Elton Mayo. Então, não satisfeito, passaram então para a segunda parte do experimento, que é referente ao estudo do grupo de montagens de relés, que durou por volta de 1 ano. E aí, como se deu então essa segunda fase? Uma vez que na fase anterior a gente teve esse resultado surpreendente, então agora decidiu-se isolar um pequeno grupo de trabalhadores em uma sala especial, tirado da força regular ali de trabalho, de modo que seu comportamento pudesse ser agora cuidadosamente estudado. O grupo de estudo de montagem de relés, ele foi então constituído da seguinte forma: duas operadoras de produção experientes e que eram conhecidas pelo relacionamento amigável entre si com as outras, foram então solicitadas a participar desse teste, juntamente com outras 4 mulheres, sendo uma delas colocada na função de operadora de layout, isso é, alguém com funções menores de supervisão e de abastecimento de peças para as outras montadoras. Esse arranjo ele era idêntico ao do departamento regular de montagem de relés, com a exceção de que a operadora de layout ela basicamente servia outras 6 ou 7 montadoras em lugar das 5 de sua sala de teste. Então, a gente teve que havia um observador da sala de teste, cuja função era manter precisos registros de tudo que ocorria e criar e manter um clima amigável ali na sala. Só que o objetivo mesmo desse estudo, ele foi, portanto, verificar sobre condições controladas e cuidadosas quais efeitos das pausas para o descanso e fadiga sobre a produtividade do empregado. Então, esse estudo ele estabelece por meio dessas 6 perguntas um roteiro para análise, sendo as perguntas: os trabalhadores se cansam realmente? As pausas de descanso são desejáveis? É desejável um dia de trabalho mais curto? Quais são as atitudes dos empregados com relação ao seu trabalho e à empresa? Qual é o efeito da mudança do tipo de equipamento de trabalho? Qual é a razão da queda de produção no período da tarde? Então, com base nesse estudo, eles foram introduzindo então mudanças nas condições de trabalho, aquilo que tange a intervalos para descanso, lanches, e eles, por meio então desses testes, tiveram então um aumento na produtividade. Só que além disso, perceberam ainda que houve uma melhoria do relacionamento do ambiente de trabalho, também um aprimoramento do trabalho em equipe aqui e o desenvolvimento de lideranças. Então foram resultados muito positivos. Mas ainda não satisfeitos, a gente então tem a terceira etapa,
que é o estudo de programas de entrevista, que durou aí aproximadamente 2 anos. Então, nessa fase, a gente tem, então, que ficou visível, com base, né, nos resultados dos testes na sala de montagem de relés, que o comportamento do supervisor era um ponto importante para moral de empregados e também para a produtividade. Entretanto, eles ainda pouco sabiam, né, naquela ocasião, sobre as reclamações dos empregados ou que tipos de comportamentos dos supervisores contribuíam para o alto ou baixa moral do empregado. Então, a fim de obter essas informações relativas a esses aspectos que eu citei aqui anteriormente, os pesquisadores decidiram então entrevistar mesmo um grupo de empregados. E assim, o objetivo era aprender mesmo mais sobre as opiniões com respeito ao trabalho, as condições desse, né, ambiente e também em relação à supervisão. E aí esse programa de entrevistas ele começou então uma pequena escala no departamento de inspeção e foi crescendo gradualmente, ao ponto que gostos, desgostos, queixas e atitudes de mais de 21 mil empregados foram conhecidos por esse meio. Então, assim, no início, os pesquisadores tentaram relacionar os comentários dos empregados a respeito da satisfação e insatisfação com o quê? O ambiente físico ali de trabalho. Só que os pesquisadores, eles começaram a enfocar situações pessoais também dos empregados como fontes de suas reclamações e várias conclusões importantes ali foram tiradas. Então, aqui, sentimentos, opiniões. Então, nesse momento, a gente tem, então, como resultado que constataram-se, então, a existência com forte atuação de grupos informais de empregados, entre os quais eles fluíam com intensidade questões de lealdade, afinidades pessoais e também questões voltadas à liderança. Ou seja, o programa ele revelou a existência de comportamentos que indicavam que os empregados começavam a se agrupar informalmente. E aí essa organização informal tinha por fim protegê-los do que consideravam ameaças da organização contra o seu bem-estar. E assim, consequentemente, esse comportamento ele se manifestava por alguns aspectos. Dentre eles, podemos citar práticas de punição, expressões de insatisfação com relação a pagamentos de incentivo por produção de grupo, preocupações relacionadas a promoções, e de fato, contentamentos e descontentamentos exagerados daqueles funcionários. Então, aqui a gente tem a introdução de uma percepção voltada para esse grupo que acabava se juntando de forma informal e a gente vai ver que acaba influenciando de fato o comportamento de muitas pessoas. Só que aí, para entender melhor essa questão dos grupos informais, eles então vão para a quarta etapa, que é o estudo do grupo de montagem de terminais, que também durou aí por volta de 2 anos. E nessa fase, né, esses experimentos destinavam a estudar mais intensamente o mecanismo de processos de pequenos grupos, para obter informações mais precisas sobre os grupos sociais dentro da organização. E aí, a tarefa dos operários nessa sala consistia em enrolar bobinas para terminais de centrais telefônicas. E tivemos como as principais conclusões que o grupo informal ele influenciava o grupo formal para que não fosse evidenciados desníveis de atuação entre os participantes de um mesmo grupo. Ou seja,
ocorria elevado corporativismo no grupo informal. Então, com esse experimento, a gente tem aqui então que o princípio fundamental do grupo era que ninguém deveria trabalhar de mais nem de menos, ninguém deveria dizer qualquer coisa a seus superiores que prejudicasse o outro companheiro e todos tinham de aceitar as ordens do grupo informal a que pertenciam. Então foram uma das conclusões também e principalmente da percepção mesmo dessa existência de um grupo, de grupos informais. E quando a gente pega, por exemplo, uma sala de aula, conseguimos em algumas ver isso até de forma mais nítida, a formação desses grupos informais, que pela minha chamada a gente tem através da organização formal, que é a universidade, e toda a questão de estrutura, de colegiado, né, do curso, do departamento, mas na sala, no dia a dia, a gente, por questões de afinidade, consegue muitas vezes perceber que existem grupos sendo formados ali dentro daquela sala. E aí, para a gente finalizar, dentre as principais conclusões, a gente pode dizer então que o nível de produção ele é resultante da interação social. Então, ou seja, quanto mais o grupo for ali integrado socialmente, vai ser então o que? Maior a sua disposição de produzir. Além disso, o comportamento social dos empregados se apoiam totalmente no grupo. Então é essa questão que muitas vezes o grupo vai definir ali a cota de produção, o grupo vai definir normas. E aí as pessoas, para sentirem pertencentes àquele grupo, elas acabam se adaptando e aceitando, né, essas normas e esses comportamentos. Uma outra conclusão que foi muito importante é sobre os grupos informais. Então, a gente visualizar, ter essa atenção que quando a gente está vendo uma organização formal e toda a sua característica jurídica, estruturada em regras, regulamentos, a gente tem que considerar também esses grupos que podem definir regras de comportamento, podem definir suas formas de recompensa ou sanções sociais, seus objetivos, suas crenças. E tudo isso agora a gente já tem, e a teoria das relações humanas traz esse novo conceito de organização informal. Temos também a questão das relações humanas. Então as pessoas, elas geralmente procuram se ajustar-se a um grupo que pertencem. Elas querem ser aceitas, querem ser compreendidas. Então, quando a gente viu o caso das moças trabalhando com as montagens de relés, e ali a produtividade aumenta, né, um dos resultados, a gente tem como variável a interação que elas tiveram e o trabalho em equipe. Depois, posteriormente aqui, a próxima conclusão foi a importância do conteúdo do cargo. Ou seja, na teoria clássica, a gente tinha ali aquela questão da especialização, ou até mesmo da super especialização. E agora foi-se observado que os operários muitas vezes trocavam de posição para variar a monotonia e que essas trocas elas eram negativas na produção, mas elas elevavam a moral do grupo. Então as pessoas começavam a se sentir muitas vezes mais motivadas por não estar realizando uma mesma função de forma constante, né, repetitiva. Temos também aqui a ênfase nos aspectos emocionais. Então antes a gente não considerava emoção, a gente considerava inclusive o funcionário sendo um apêndice da máquina. Agora tem toda essa nova percepção. E, por fim, aqui as recompensas e sanções sociais. Porque até então, toda preocupação, e a gente tinha uma visão do homem sendo, né, aquela visão homos econômicos, agora
a gente viu que o comportamento dos trabalhadores está condicionado a normas sociais. Então, os operários que produziam acima ou abaixo da norma socialmente determinada perdiam mesmo o respeito e consideração ali dos colegas. Então é importante o quê? Essa questão mesmo de pertencimento, de estar dentro de um grupo. E com isso ter de fato ali um ajustamento às normas, porque querem de fato serem aceitos, compreendidos. E assim, para finalizarmos a aula de hoje, como falamos que uma das principais contribuições da teoria de relações humanas foi o entendimento da organização informal, vamos finalizar então a aula vendo um pouquinho as características da organização formal e da informal, para entender qual é essa diferença. E aí nós temos que a organização formal ela é pautada pela lógica e racionalidade. E ela engloba um código de ética do ramo de trabalho, ela tem uma hierarquia, normas de condutas, planos de cargos, salários, toda a questão da estrutura hierárquica dessa organização. E além disso, nessa organização existem processos sociais relacionados com a realização do objetivo da empresa e que culminam mesmo nesse tipo de organização. Ela é conduzida por práticas estabelecidas pela empresa, especificações e padrões para atingir os objetivos e que podem ser modificados, mas também é pela empresa. Então, a organização formal ela vai ter esse caráter essencialmente lógico. E aí, quando falamos da organização informal, nós já temos aqui, então, uma outra visão. Existem processos espontâneos de relações sociais que ocorrem no seio de toda atividade humana organizada, sem qualquer objetivo determinado, consciente, preciso, e que conduzem, então, a esse tipo de organização. A organização informal, influencia os usos e costumes, tradições, ideais e normas sociais. Ela traduz ainda por meio de atitudes e predisposições baseadas na opinião, no sentimento, na necessidade de associar-se e não se modifica rapidamente, nem tem essa procedência de uma lógica que nós falamos anteriormente da organização formal. Então, dentre as principais características, nós temos aí então uma questão relacionada à coesão mesmo, ou antagonismo, né? As pessoas que estão ali associadas, muitas vezes elas vão estar por uma determinada simpatia, porque se identificam ao grupo, ou por uma antipatia mesmo, um antagonismo. Tem uma questão também voltada para o status, o indivíduo interage em grupos informais e muitas vezes porque ele quer ali adquirir uma posição ou um status social face ao papel. Além disso, a gente pode citar também questões voltadas à colaboração espontânea, que na organização ela é um formato que reflete mesmo nessa colaboração mais voltada aí para a espontaneidade. Além disso, padrões de relações e atitudes, então os grupos informais, eles acabam criando de maneira espontânea padrões de relações, atitudes, e com isso as pessoas vão cada vez mais, né, se engajando ali, traduzindo seus interesses e aspirações do grupo como um todo mesmo. E além disso, a gente não pode esquecer de destacar que a organização formal, ela transcende a organização informal, ela transcende a organização formal, porque ela é constituída mesmo por interações e relações espontâneas, o que a gente anteriormente falou. E também possui padrões de desempenhos que vão ser definidos nos grupos informais. E aí, para finalizarmos mesmo a teoria, dentre as implicações
ou uma apreciação crítica que podemos fazer em relação à teoria de relações humanas, destacamos a questão da imposição, oposição cerrada à perspectiva clássica. Em muitos aspectos, a perspectiva humanística, ela foi totalmente oposta à perspectiva clássica, como nós podemos ver, e com isso, os aspectos considerados decisivos e cruciais, por uma parte, mal eram focalizados por outra. Então, a gente pode ver que, na verdade, ambas, tanto a perspectiva clássica quanto a humanísticas, elas podem e devem ser consideradas complementares entre si. E isso, inclusive, introduz essa questão da inadequada visualização dos problemas das relações industriais, uma vez que nessa perspectiva tratou-se apenas do entorno social e desprezou o trabalho em si. E isso acaba sendo de fato crítico. E também tiveram uma concepção mesmo ingênua e romântica do operário. Ou seja, os humanistas, eles imaginavam um operário feliz, produtivo, integrado no ambiente de trabalho e desprezavam a aferição da correlação entre satisfação e produtividade. Além disso, nós tivemos aí uma limitação do campo experimental. Os humanistas, eles limitaram-se ao mesmo ambiente restrito de pesquisa da administração científica, que seria o quê? A fábrica. E assim acreditavam que suas conclusões podiam ser aplicadas a outros tipos de organizações. E aí, será? A gente está falando de contextos diferentes, de circunstâncias também, né, que são muitas vezes completamente opostas. Quando falamos dessa questão da parcialidade das conclusões e foco míope, é que na perspectiva humanística, a gente consegue ver que ela é parcial, que ela é limitada ao restringir-se apenas a essa questão da organização informal. Então, a gente tem aqui os aspectos formais sendo desprezados por essa teoria. Temos também a questão da parcialidade mesmo que a gente está falando, mas também dessa ênfase nos grupos informais. Eles se concentraram muito nesses grupos como seu principal aí campo de atuação e acabavam, né, por vezes assim supervalorizando a coesão grupal como uma condição assim essencial de produtividade. Mais uma vez, desprezando todos os outros aspectos que vimos anteriormente. Tivemos, por fim, também uma outra crítica que se refere ao enfoque manipulativo das relações humanas. E isso era justamente por considerar que eles tratavam uma estratégia de fato manipulativa para que os funcionários eles mudassem de comportamento a favor dos objetivos da organização. Então, a ideia de que apenas o empregado é que precisa mudar parece proteger e justificar mesmo a organização formal, desviando aí toda a atenção para aqueles problemas relativos mesmo à organização informal. Então, essa abordagem parcial, ela também relega a um plano secundário as recompensas salariais, toda essa questão mesmo de até recompensas sociais na indústria, com a finalidade manipulativa de apaziguar os operários, concedendo-lhes ali símbolos baratos de prestígio e afeição, em vez de melhores salários. E assim, contudo, a gente fecha, agora fechando literalmente, identificando, né, os principais aspectos discutidos na nossa aula, referindo aí a fatores chaves de contexto, que se refere realmente a esse impacto das ciências sociais, aos resultados que foram insatisfatórios, poderia-se considerar o fator humano nas teorias anteriores, e também alguns outros questionamentos que estavam ali sendo, né, recorrentes. Aqui a gente tem como pressuposto a organização é um sistema social, a gente já não tem mais o homo economicus,
e sim um homem social que é motivado por fatores de ordem social e psicológica. Temos também o foco de análise aqui no indivíduo e nos grupos informais das organizações. A gente tem que guardar sempre esse termo, que o grupo informal é que ganha destaque na teoria. A gente teve quanto conceitos chaves que produtividade e eficiência são influenciados pelos grupos informais de trabalho. A autoridade do gerente deve se basear em competências e habilidades interpessoais e sociais, ao invés de ficarem focados apenas em competência técnica. E também, quanto contribuições, a gente tem a inclusão do fator humano na análise organizacional. É óbvio, não tem como a gente descartar esse fator, que ele é indispensável, ele é crucial nas organizações. E também um alerta sobre o impacto da motivação humana no desempenho das organizações, que vai realmente ser melhor abordado apenas na teoria comportamental. Então, a gente viu também que tivemos limitações e críticas, vendo aí que ainda a organização é considerada um sistema fechado, que a gente tem que se ater exclusivamente a esse sistema social em detrimento de outros técnicos, né, voltados aí para sistemas de engenharia. E também que os resultados de outras pesquisas comprovam que trabalhadores felizes nem sempre são mais produtivos. Então, assim, ainda permanecem diversas lacunas que as outras teorias elas vão acabar também estudando para suprir determinadas, né, demandas, principalmente quanto a essas limitações e críticas. Então, as principais referências utilizadas na aula de hoje são estas, e ressalto que esse material ele foi gerado exclusivamente para fins didáticos, sendo proibida a sua reprodução. Agradeço muito a atenção, até a próxima, um abraço.